Olá, 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 meu aluno CPC, vamos lá então resolver, comentar, entender, as questões aqui de arquivologia, noções de arquivologia. E a nossa primeira questão, a questão 36, ela vai questionar o seguinte: em geral, arquivar significa guardar em arquivo, conservar, reter na memória, pôr em lugar conveniente, qualquer que seja a configuração, a forma de organização e o tamanho de um arquivo. Suas funções básicas serão sempre as de guardar e conservar documentos que possam ser usados para atender a necessidades empresariais, pessoais ou oficiais. Para efeito de estudo e análise das características de cada um, os arquivos podem ser divididos em vários tipos, levando-se em consideração quem os criou. Os arquivos que pertencem a escolas, igrejas, clubes, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos são arquivos públicos, B, empresariais, C, institucionais, D, familiares ou E, pessoais. Aqui, a gente está falando da classificação dos arquivos quanto às entidades mantenedoras. Quem mantém esses arquivos, né? Qual é a origem desses documentos de arquivo quando se fala de organização? Aí a gente tem os arquivos públicos, né? Que são aí federal, estadual, Distrito Federal, municipal. A gente tem os institucionais, que é quando a gente fala de instituição de educação, igrejas, sociedades, associações. A gente tem também os comerciais, firmas, companhias, e a gente tem os pessoais e os familiares. Então, quando se fala aqui de escola, educação, igreja, clubes, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos, a gente tem como entidade mantenedora aqui desses arquivos, os arquivos institucionais. Então, gabarito da questão, alternativa C. Questão 37. Sobre os documentos arquivísticos e os conceitos de arquivologia associados, considere a alternativa incorreta. Então, ele quer a incorreta. A. Os documentos surgem naturalmente no decorrer das atividades da instituição. Exatamente. Então, a gente tem lá na Lei 859 de 91, no artigo 2º, o conceito de arquivo, e lá a gente tem que os arquivos são produzidos e recebidos. E a gente vê muito em prova falar, que os documentos eles são acumulados naturalmente, Ou seja, você abre uma empresa, uma instituição, você nasce, você começa naturalmente a acumular documentos, Como nós, a certidão de nascimento, carteira de vacinação, e assim vai, até chegar na fase dos certificados, dos boletos, e a gente não para de acumular documentos. Então, está certa, mas como ele quer a incorreta, não é nosso gabarito. B. Um documento orgânico é o documento produzido no decorrer das atividades funcionais de uma instituição. Então, isso também está certo. A organicidade, que é, inclusive, um princípio que diz para a gente que os documentos eles são produzidos de acordo com a missão dessa instituição, com o que essa instituição faz. Então, esses documentos têm a ver com a instituição, com a missão da instituição e têm a ver uns com os outros. Na alternativa C, o documento arquivístico é único dentro do seu contexto de produção. Há a possibilidade de um documento ser produzido em mais vias, mas ele continua sendo único. Verdade, também está certo, ou seja, não é o nosso gabarito. Nós temos também em arquivologia o princípio da unicidade. Fala exatamente isso, o documento ele é único. E vai se evitar cópias, vai se evitar vias, mas muitas vezes precisa, Às vezes 2 setores, 3 precisam resolver o mesmo assunto administrativo, vai fazer cópia, vai precisar de via. Mas o contexto dele
de produção, né, a informação que ele contém, ela é única. Tá? Então, por isso, o princípio da unicidade está correto aqui, a alternativa C. D. A ordem material é a manutenção física de produção dos documentos, enquanto a intelectual é a manutenção do contexto de produção de documentos. Está certo. Então, tem muitas questões de arquivologia que cobra ali que, por exemplo, classificação e ordenação são atividades intelectuais, enquanto que o arquivamento é uma atividade física. E é verdade isso, né? A classificação exige esse estudo do documento, a separação dos documentos por assunto, e o arquivamento é só pegar o documento, levantar, né? Atividade física, né? Pega ele na mesa, levanta e vai armazenar, guardar esse documento, então, no arquivo. Então, existe sim essa manutenção física da produção dos documentos, né? A ordem material, e a intelectual é a manutenção do contexto de produção dos documentos, está certo? E ele quer a incorreta, vamos lá para a alternativa E. Não misturar os documentos é respeitar o princípio da cumulatividade e naturalidade. Não. Aqui, na verdade, essa alternativa E está falando mais ali do que diz a alternativa A, né? Que os documentos são produzidos e acumulados, né, de forma natural. Esse é o princípio da cumulatividade, naturalidade. Quando se fala em não misturar os documentos, a gente pode estar falando aqui do princípio da proveniência. Então, se a gente tem o fundo arquivístico, por exemplo, da Polícia Federal e o fundo arquivístico da Receita Federal, não se pode misturar esses fundos arquivísticos. O que é um fundo arquivístico? É o conjunto de documentos que tem a mesma fonte geradora. Então, eu tenho o fundo arquivístico da Polícia Federal, que foi a Polícia Federal que gerou esses documentos. Eu tenho o fundo arquivístico da Receita Federal. Eu não posso, de jeito nenhum, misturar documentos de fundos distintos, porque está ferindo o princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência. Então, aqui está errada essa alternativa e, por isso, ela é o nosso gabarito, né? Não misturar os documentos é respeitar o princípio da cumulatividade e naturalidade. Isso está errado. E a questão 38, nossa última questão aqui de arquivologia, pergunta o seguinte: são exemplos de tipologias documentais exceto. Então o que é a tipologia? Né? A gente tem o conceito de espécie, de tipologia e de tipo. Então, alguns autores e o próprio Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística coloca tipologia e tipo como sinônimos, tá? Mas o que eu tenho aqui? Olha, certidão é espécie, boletim é espécie, ata é espécie, contrato é espécie. Tudo isso aqui é espécie. Por quê? A espécie, ela tem a ver com a informação que esse documento tem. E aí ela vai se configurar em alguma espécie documental. Por exemplo, se eu falar assim para você, vai ter concurso público. Em qual espécie documental são colocadas as regras do concurso? Num edital? Se eu preciso contratar um prestador de serviços, qual é a espécie documental que eu vou colocar ali os direitos e deveres de cada uma das partes? Num contrato. Então, perceba que a gente tem diversas problemáticas, né, aí na vida, que existe uma espécie documental que vem resolver esse problema para a gente, de acordo, né, com a situação, de acordo com o problema, ele consegue representar, provar fatos aí diante de um tribunal. Né? Então, se eu precisar, por exemplo, viajar e que uma pessoa assine um contrato para mim, qual a espécie documental que eu preciso nesse caso para essa pessoa me representar? É um edital? É uma ata? É uma carta precatória? Não, é uma procuração. Então, é essa espécie documental. Então, dependendo da problemática, dependendo do problema que eu quero resolver, da informação que contém esse documento, eu tenho uma espécie documental.
Então, todos esses exemplos que eu coloquei, ó, certidão, boletim, ata, contrato, são exemplos de espécie. E o que é a tipologia? A tipologia é a atividade que gerou essa espécie. Por que tem o edital? Qual a atividade que gerou o edital? O concurso público. E aí eu tenho edital de concurso público, né? Que aí eu tenho tudo junto, edital de concurso público, eu tenho um tipo documental ou tipologia, como eu falei, né? Sinônimo aqui. Mas se eu falar bem específico, só tipologia, eu tenho a atividade geradora ali junto com a espécie, né? Então, certidão de nascimento certidão é espécie, de nascimento, a atividade que gerou a certidão. Então, tudo junto eu tenho uma tipologia, tá? Ata de reunião. Ata é espécie, de reunião é atividade que gerou a ata. Por que essa ata foi gerada? Porque teve uma reunião. Então, ela é uma tipologia, ata de reunião. Contrato é espécie de prestação de serviço, tipologia é a atividade geradora, atividade que gerou esse contrato. Por que esse contrato precisou existir? Porque havia uma prestação de serviço, né? Então, aqui a gente tem essa atividade geradora, mais a espécie, eu tenho um tipo ou tipologia. Já na alternativa B, eu tenho só boletim, só espécie. Não está sendo dito para mim o que gerou esse boletim. O que é a tipologia? O que é a atividade geradora? Então, eu não tenho uma tipologia na alternativa B. Eu tenho somente uma espécie documental. Por isso, o gabarito B, ele queria o exceto. E aqui a gente termina, então, os comentários dessas questões de arquivologia. Grande beijo para você, bons estudos e até uma próxima.